Vamos falar do Bruno Henrique, do Flamengo? O Palmeiras resolveu colocar todas as fichas em all-in. Aumentou a oferta e ainda ofereceu um contrato de 4 anos. O Flamengo estava oferecendo a princípio só um, depois passou a oferecer 2 e agora o Palmeiras veio com 4. E aí, Danilo, para um jogador de 33 anos, o Palmeiras está oferecendo muito ou vale a pena esse investimento pesado? Se o cara assina um contrato de 4 anos e nos 2 primeiros ele joga bola pra caramba, dá título e não sei o quê, os outros 2 anos ficam de brinde. É uma questão que você discute depois. 2 anos e. Se joga duas temporadas e meia, é uma estratégia, é um risco. É um risco o Palmeiras ter que assumir um contrato de 4 anos com um jogador que tem 32, 33 anos, ele vai fazer em dezembro agora, né? Então, de fato, é uma estratégia arriscada que você pode ter problemas. A questão é, no futebol você tem que assumir riscos algumas vezes. E pode ser que o Palmeiras esteja assumindo esse risco justamente pensando na qualidade que o Bruno Henrique já mostrou, que é um jogador muito bom, um jogador que pode fazer a diferença, lembrando que o Dudu tá machucado, vai demorar para voltar, é um jogador que chega e veste a camisa e vai jogar como titular, na posição que ele gosta, então é um jogador que seria perfeito para as situações do Palmeiras. Isso eu tô falando dentro de campo, né? Fora de campo, me chama a atenção a mudança de postura do Palmeiras, porque há uma semana, na quarta passada, a entrevista da Leila Pereira era: o Palmeiras não é lugar de jogador aposentado, não vamos contratar jogador para terminar a carreira, não sei o quê, papapá. E agora está fazendo uma proposta de 4 anos para um cara que vai terminar com 37, 38 anos, com todas as notícias que a gente tem, tudo que a gente sabe, com uma belíssima de uma remuneração para um time que até há pouco tempo falava: olha, a gente está muito equilibrado financeiramente e tal, agora já vão pagar 7 milhões de dólares no Aníbal, já querem contratar o Bruno Henrique. São riscos que estão sendo assumidos. Eu ainda estou curioso para saber como o Palmeiras, caso consiga, né, essa contratação do Bruno Henrique, como vai ser para pagar todas essas contas. Por enquanto, a administração do Palmeiras tem crédito nessa questão financeira, então beleza. Me parece que eles estão sendo estruturados o suficiente para fazer essa contratação. Mas me chama a atenção a mudança de postura, porque o Bruno Henrique, como eu disse, até uma semana se encaixava naquele perfil que a presidente falou: não vou contratar jogador que vai vir aqui para terminar a carreira. E está fazendo justamente isso, contratar um cara que pode jogar 2 anos em alto nível, mais uma vez eu digo, é o cara que pode chegar, fazer a diferença, pode entregar um brasileiro ou uma Libertadores, enfim, títulos importantes que ficam na história, e aí depois você deixa 2 anos ali jogando um jogo sim, um não e tal, beleza, se pagou, porque no final título é importante, vai ficar na história e tudo mais. Mas a mudança de postura é muito grande. Basta a gente lembrar, Domi e Perrone, que recentemente o Palmeiras fez o Dudu praticamente se ajoelhar para conseguir renovar o contrato com o Palmeiras. E é uma situação parecida. O Dudu estava próximo ali de não tão próximo de um fim de contrato como o Bruno Henrique, mas estava acabando. O Dudu era um ídolo, é um ídolo do Palmeiras e queria continuar. E o Palmeiras fez o Dudu sambar para conseguir essa renovação. E agora que o Bruno Henrique está oferecendo aí uma baita de uma grana, um contrato de 4 anos, muito a mais do que o Flamengo está oferecendo. Então essa mudança de postura, pelo menos, mostra que lá no Palmeiras alguém sentiu as críticas, né? Alguém sentiu o peso de errar em 2023 e terminar um ano só com a Recopa, a Supercopa do Brasil e o Paulistão. Com certeza alguém sentiu, Danilo, e a gente viu, né, também depois da entrevista da Leila, todas as críticas, teve a pichação antes da entrevista, e aí o Diego Soares Contador mandou aqui um superchat, muito obrigada. Ele fala que a contratação do Bruno Henrique se dá mais por um desespero da Leila em montar um elenco forte para conquistar títulos em 2024, que vai ser o último ano dela no Verdão do Diego. É um desespero de causa, Perrone? Não sei, não consigo fazer a avaliação se não posso cravar que é um desespero. Pode ser, realmente, assim, agora vamos ter que gastar e tal. Mas assim, o Danilo abordou esse aspecto do Dudu, é importante isso, né? Porque além de você mudar, né, mudar a rota, muda o rumo, será que isso pode ter impacto no elenco? Porque o Dudu ou qualquer outro jogador pode falar assim: poxa, eles estão oferecendo para o outro lá, para trazer o cara, o que negaram para mim. Né, eu tive dificuldade, o cara não, pode ter um impacto, né, não sei se vai ter, mas pode ter um impacto. E assim, a gente não sabe, né, o dinheiro não é meu, eu não sei, as contas do Palmeiras eu sei como consigo ver um balancete e tal, mas assim, o Palmeiras tem que saber, né, o que ele pode fazer, não pode, se a direção muda de rumo, a diretoria muda de rumo por causa de críticas, isso é muito ruim para o clube, né, porque mostra que você não tem convicção no trabalho que você está fazendo.
Então, assim, a diretoria precisa pegar, olhar os números, chamar os caras do scout, analisar a trajetória ali do Bruno Henrique, porque o investimento que o Palmeiras está disposto a fazer é um investimento de um cara que se mantém no topo, né, por várias temporadas. Esse é o investimento. Ninguém se mantém muito tempo no topo por várias temporadas, assim, no topo que eu digo, no auge do seu rendimento. Por várias temporadas é muito difícil acontecer, né? Então, assim, precisa ver se isso realmente vale a pena. E outra coisa, a questão do tempo de contrato. Aí eu não tenho dúvida. Para mim, 4 anos é muito. Com 2 anos de contrato e beleza. Depois pode colocar uma cláusula lá para uma renovação. Eu acho 4 muito arriscado. O Jailson de Andrade diz aqui no nosso chat, muito obrigada. O joelho dele não aguenta 1 ano e meio jogando em alta intensidade. E aí, Danilo, você teve acesso aos valores que estão sendo oferecidos? Não, eu vi por notícias de companheiros, eu não tive acesso, ninguém abriu para mim. Assim, eu tenho que esperar em cima do que eu vi e li em outros portais, em outros veículos. Me pareceu uma bela de uma bolada, mais do que o Dudu ganha, inclusive também por conta dessa luva, de toda essa questão que você tem que diluir no contrato e tudo mais, e para tirar um jogador que está ali no Flamengo, que é ídolo, e tem a questão de já estar adaptado, só que aí ele está nessa negociação. Eu acho particularmente um pouco louco esse conceito aí que o Bruno Henrique e os empresários dele estão colocando para o Flamengo de recompra, do tipo, você não renovou o contrato comigo, agora me recompra, paga aí, não sei quantos milhões aí para eu ficar aqui de luva. Ok, o Bruno Henrique pode ter sentido um pouco de o Flamengo ter deixado para a última hora, falou, vocês não apostaram em mim, agora estou aqui arrebentando, um dos poucos jogadores aí que a torcida poupou de críticas nessa reta final do Flamengo agora. Então beleza, o Bruno Henrique pode ter se sentido um pouco chateado, tem o direito de pedir o que ele quiser, mas recompra, fazer o Flamengo pagar a mesma grana que pagaria se tivesse tirando ele de outro time, aí eu acho um pouco a mais. E aí entra o Palmeiras nisso, né? O Palmeiras entra, disposto a pagar essas luvas altas, disposto a pagar um salário também bem alto e dando 4 anos de contrato. Mais uma vez, no futebol você tem que assumir riscos. O Palmeiras está assumindo claramente um risco ao tentar contratar um jogador da idade do Bruno Henrique com algumas lesões por 4 anos. Mas, mais uma vez eu digo, pode ser que isso se pague logo nos 2 primeiros anos, você paga, e o resto do contrato é meio que você administra ali o jogador no fim da carreira dele. Tecnicamente, o Bruno Henrique já mostrou que pode fazer muita diferença, então é um risco. E além dessa questão levantada pelo contador, eu esqueci o primeiro, Diego, né? Diego Contador, do último ano da Leila, tem um outro ponto importante, que a Leila precisa fazer um último ano bom para ser reeleita, porque ela quer continuar até 2027, e mais, ela precisa mostrar para o Abel que ela tem um projeto e que ela tem uma grana para ir para o mercado e que ela pode segurar o Abel aqui, porque o Abel também tem contrato até 2024 e eles têm tentado manter conversas para uma renovação e por enquanto não está avançando. Então essa entrada do Palmeiras em 24 com o mercado forte é um sinal para o Abel também que fala, olha, a gente quer que você continue aqui e a gente tem um cacife aqui, tem uma graninha para gastar, pode ir atrás de jogadores, não vai ser toda vez que nem foi 2023 com pouca contratação. A gente pode atender os seus pedidos. Então são sinais importantes que a Leila dá para essa temporada de 24 com essa atuação no mercado muito mais forte do que a gente acostumou a ver nessa temporada. A gente colocou essa pergunta na nossa enquete. Para quem vale mais a pena investir no Bruno Henrique aos 33 anos? Para o Flamengo, por enquanto, 33%, mas para o Palmeiras, 30% está logo atrás. Nenhum dos dois, 26%, também muito perto, e os dois, 11%. O Flamengo estava oferecendo 1 ano, aí estendeu para mais 2, Perrone, mas considerando esse histórico de lesão e a idade do Bruno Henrique, vale a pena o Flamengo entrar nessa briga de vez? Eu acho que assim, tem limites, né? Para essa briga. Eu acho que 2 anos é o limite. Acho que a primeira proposta ali, 1 ano, é uma coisa bem sensata. 2 anos dá para segurar. Acho que além disso também chega um limite, né? Como quem já participou de leilão sabe disso. Chega uma hora que você quer muito uma coisa, aí chega uma hora que o cara deu um negócio lá, ofereceu, paciência, o cara vai levar. Né? Então pode chegar nesse momento. Aí a diretoria tem que ser estruturada para ir buscar alguém no mercado
que possa fazer a reposição. Então, acho que se o limite do Flamengo for esse, olha, 2 anos, eu acho que é uma decisão sensata. E só para dizer também, Domi, que eu concordo, você falou da estratégia, né, dos empresários de recompra, eu também não entendo, eu não concordo com isso, acho muito injusto para o clube. Você já fez um investimento, o cara ganha também, o cara tem benefícios continuando no clube, já está onde ele está adaptado, acostumado, onde ele é idolatrado, mas o empresário ele ganha aí cerca de, pelo menos, né, o empresário ganha pelo menos 10% de tudo que o jogador ganha, então quanto mais ele consegue subir, mais ele ganha, então fica uma briga desigual para os clubes. Na próxima vida eu quero ser empresária de jogador. É que infelizmente não vim com esse talento, infelizmente. Ô Danilo, mas a gente viu no Flamengo, primeiro tem essa renegociação, né, com o Gabigol para mais 4 anos. A gente viu no ano passado a negociação com a Arrascaeta, como é que foi, como se arrastou. O Everton Ribeiro está numa situação indefinida também. Você acha que o Flamengo ainda está refém do sucesso daquele time de 2019? Tá começando a pensar nisso agora. Eu acho que com o Tite ele tem a chance de fazer uma reformulação tentando se livrar dessa sombra, desse fantasma de 2019, né? Você citou esses casos aí, o Gabigol é um caso que dá para você renovar conversando por bastante tempo. É um cara novo ainda, tem muito tempo para ficar em campo. No caso do Bruno Henrique, a gente já falou um pouco, é parecido com o do Everton Ribeiro também. O Everton Ribeiro também já está no finalzinho de carreira. O Arrascaeta, Domi, eu vou dar o voto para o Flamengo nesse caso, porque todas as transações do Arrascaeta, desde o começo, sempre foram conturbadíssimas. Ele está sempre com um empresário que transforma todas as negociações em uma novela gigantesca. Então, nesse caso, eu dou o voto de confiança para o Flamengo, nesse caso. Mas é importante o Flamengo pensar nessa renovação. E eu acho que a chegada do Tite é a hora perfeita para eles olharem. Tem um treinador que tem casca, que tem costas largas o suficiente para chegar e falar, olha, não quero esse, não quero aquele e tal, e vai embora, aproveitar inclusive os contratos no final para você poder arejar um pouco esse elenco. O Tite é o cara certo para tentar se livrar desse fantasma. Se vai conseguir, eu não tenho tanta certeza. Mais uma vez, eu sempre falo aqui, eu tenho um pé atrás com o projeto esportivo e com a estrutura que o Flamengo dá para o treinador fazer o trabalho. Eu vejo um Flamengo às vezes meio sem norte. Tem muito dinheiro, tem muita contratação, ganha porque tem muito dinheiro e muito jogador bom, mas se fosse organizadinho mesmo, com um diretor de futebol que já trabalha na área há muito tempo, que fosse profissional, aí eu acho que o Flamengo estaria ainda mais à frente dos rivais. Aqui o Plínio Filho está falando que eu não tenho a qualidade principal de um gerente, como é que é empresário, que é ser picareta, vender o Dudu como se fosse o Cristiano Ronaldo, vender o Pato como se fosse o Lewandowski. Não sei se eu concordo inteiramente, né, Perrone, porque a gente sabe que tem muito agente bom, né, nesse meio, mas infelizmente tem alguns que a gente sabe que realmente exageram um pouquinho na causa. Mas aí, você acha que o Tite vai conseguir fazer essa reformulação que todo mundo sabe, né? É meio consenso, que todo mundo sabe que o Flamengo tá precisando reformular. O Tite é esse cara, como diz o Danilo, Perrone? Então, eu não sei, o perfil recente, o histórico recente dele é meio de que abraçar os jogadores, né? Aquela coisa foi importante, ter gratidão, Daniel Alves simboliza isso. Então, assim, eu fico muito curioso para ver se ele vai conseguir fazer. Aí você vai olhar, você pode olhar e falar assim, bom, mas ele não montou esse time do Flamengo, mas tem muito cara que trabalhou com ele. Então eu não sei, realmente eu acho que é uma coisa, é o grande ponto de interrogação. Se ele vai ser esse cara para chegar e fazer a transformação que é urgente, o Flamengo precisa fazer. Se você olhar para o passado recente, eu diria que não. Mas assim, eu tenho certeza que ele vai fazer o time jogar, né? Isso aí acho que ninguém duvida. Ele vai pegar, vai saber ajeitar e deve, imagino até, que ele consiga dar resultados de uma maneira rápida. A questão da reformulação é uma coisa que é aquela que eu peguei, já estou preparando, já comprei a pipoca. Essa eu quero assistir comendo pipoca. Quero perguntar para o nosso chat lixos
se eles acham que vai ter essa reformulação ou não com o Tite no Flamengo. O Laudena Cerqueira diz aqui que ele deixou de assistir a série dele para passar raiva assistindo a seleção mequetrefe. Era melhor ter assistido o Palmeiras na Libertadores Feminina, hein? E o time está de novo, pelo segundo ano seguido, na final. Vitória contra o Atlético Nacional por 3-1. A Bia Zanerato marcou o primeiro de pênalti, depois a Amanda Gutierrez fez os dois. 3-1 e teremos uma final brasileira, hein, Danilo? Porque hoje, 9h30 da noite, tem Corinthians e Inter se enfrentando na outra semifinal em Cali, na Colômbia. E a única final brasileira da história antes dessa foi em 2019, vencida pelo Corinthians contra a Ferroviária. E aí, será que teremos um Palmeiras e Corinthians na última competição do Arthur Elias como técnico do Corinthians, Danilo? Eu acho o Corinthians favorito contra o Inter. Seria uma final gigantesca, né? Corinthians e Palmeiras numa final de Libertadores. Pena que vai ser na Colômbia. O estilo do campeonato é esse, já estava definido antes. Vai ter que ser na Colômbia, porque seria um jogo muito bacana de fazer, de repente, aproveitar o clima do futebol feminino, que tem mais harmonia, né? Menos violência e tudo mais. De repente fazer um jogo, imagina, num Morumbi meio a meio, para relembrar os anos 90, Perrone. Palmeiras e Corinthians, final de Libertadores no Morumbi meio a meio, seria assim uma glória, mas como o formato já está definido, vai ser na Colômbia. Eu acho que o Corinthians é favorito contra o Inter, tem boas chances de passar e aí fazer uma final, que aí ainda acho que o Corinthians chega como também favorito numa eventual final contra o Palmeiras, mas com um jogo muito mais equilibrado do que fosse em outros tempos. Ainda acho o Corinthians superior ao Palmeiras, até o trabalho do Arthur Elias, não é à toa que ele vai para a seleção brasileira também, mas o Palmeiras tem condições de fazer um jogo, igualar o jogo, pelo menos, contra o Corinthians, numa final de Libertadores. E lembrando, né, Palmeiras é o atual campeão, né? Então, defendendo o título.